Boa tarde, pessoal. Vamos iniciar então a aula a respeito das controvérsias de distribuição de renda no Brasil, do período aí de 64 a 79. Né? Vai trazer bastante coisa do que o professor André discutiu com vocês aí nas últimas aulas dele, tá? A discussão foi dividida em três eixos, né? Um eixo vai falar propriamente da questão da distribuição de renda no Brasil, em 1970, e vai falar depois das interpretações e do que foi de fato entendido que ocorreu no Brasil nesse período, tá? E depois a gente vai trazer alguns dados e reflexões, né, no qual vocês vão entender um pouquinho as questões econômicos, sociais que vão influenciar e que influenciaram a política, tá? Começando a distribuição de renda no Brasil nos anos 70, o trabalho mais importante é o trabalho de Fischler, é o trabalho de Fischler de 1972. Tá? Ele vai trazer uma análise do que aconteceu na distribuição de renda no Brasil a partir dos rendimentos provenientes da renda, do consumo do produto rural, né, no local, alojamento e alimentação para trabalhadores domésticos e do próprio trabalho. Né? É uma perspectiva bem ricardiana, onde você tem renda, consumo, trabalho, né, na base da discussão. Ele fala bastante de uma discussão que hoje é uma discussão muito interessante, que inclusive tem um tópico só sobre isso na disciplina Desigualdade, Política, Pobreza e Políticas Públicas, que eu convido todos vocês a fazerem no próximo ano, quem não fez ainda todas as optativas, que é a questão da pobreza intergeracional e como que a família ela influencia na promoção ou na redução da pobreza e desigualdade entre as gerações. Tá? É uma discussão muito rica, muito nova e muito importante. Outra coisa que ele fala é que é o seguinte, aqui no Brasil, pode ser que em outros lugares não, mas aqui no Brasil, especificamente naquele período, a pobreza, a renda relativa era muito importante para medir a desigualdade. Tá? Uma outra questão que ele traz, e que é uma pergunta que eu deixo para vocês, ele fala o seguinte, ó, no Brasil, dos anos 60, os pobres tinham um perfil. Qual era o perfil dos pobres no Brasil dos anos 60? Mulheres solteiras, donas de casas, idosas em famílias chefiadas por mulheres. Será que isso mudou dos anos 60 para 2020? Essa é a grande pergunta que a gente vai deixar depois para vocês comentarem, tá? na aula presencial. Algumas questões importantes que ele traz aqui, né? Ele traz o seguinte, é importante pensar teoricamente como a renda é distribuída, depois é importante pensar qual é a origem e a causa da riqueza das nações, né? Existem vários livros discutindo sobre isso, inclusive tem um livro novo do Acemoglu, né? E Robinson, que vem discutir exatamente isso, porque os países fracassam, né? De onde é que vem o fracasso dos países no processo de desenvolvimento. E ele diz uma outra coisa, que é importante olhar o lucro como um processo único, tá? Que engloba riqueza, que gera e produz riqueza e pobreza ao mesmo tempo. Tá? Então, o lucro é essa variável. Bom, a primeira leitura do Fischler, daquele texto original dele, de 72, é de que a renda é oriunda da propriedade de um desses três itens: terra, capital ou trabalho. Tá? A renda vai vir ou da terra, ou do capital, ou do trabalho. Tá? E aí, lembrando que dentro de terra cabe o rendimento do aluguel. Porque a terra não é só o rendimento da agricultura, mas e também o rendimento do aluguel, tá? Que é uma forma de rendimento da terra vigente até os dias de hoje. Tá? Então, ele tem uma análise teórica trazendo o seguinte, olha, existia um modelo de distribuição de renda ricardiano, que é esse modelo dividido em três eixos de fontes de renda, terra, capital e trabalho, né? E o que veio depois foi o individualismo metodológico ou marginalismo,
que vai trazer o indivíduo no centro da discussão e vai tirar essas três grandes variáveis e partilhá-las, né, olhá-las a partir da produtividade, da eficiência marginal do capital, da eficiência marginal do trabalho, etc. Que é uma discussão que vocês vão ver bastante lá em micro com o professor veneziano. A micro neoclássica trata bastante desse individualismo metodológico. Tá? Ele fala, olha, essas duas são as teorias que tem aí, mas é importante pensar um pouquinho para além dessas caixinhas, né? E aí uma das coisas que ele fala é que existe uma relação grande que pode ser estabelecida entre baixos níveis de produtividade e pobreza, né? Pobreza e produtividade são variáveis interrelacionadas e uma determina a outra e vice-versa, né? Outra coisa que ele fala, a questão da produtividade na área rural e a questão desses trabalhadores rurais que migram para a zona urbana. Como eles migram fragilizados e como eles migram para ser os marginalizados da região da zona urbana, né? E outra coisa que ele olha e vê com muita clareza é uma correlação fortíssima entre analfabetismo e pobreza. Tá? Vocês vão perceber que é uma das discussões importantes que vão aparecer depois nas políticas do próprio governo militar para tentar reduzir a pobreza. Né? O enfoque da tentativa de erradicar o analfabetismo, né, por movimentos como o Mobral, o Movimento Brasileiro de Alfabetização e etc. Tá? A distribuição de renda no Brasil, ele olha pensando numa dinâmica, tá? Que é essa dinâmica que eu estou dizendo para vocês, que vocês podem estudar com mais detalhe lá na disciplina de Desigualdade e Políticas Públicas, tá? Pobreza e Políticas Públicas. Então, no momento presente, você tem a situação da pobreza nas crianças. Tá? Quando vocês migram para essa criança na idade adulta, ela se torna um analfabeto. Ou seja, ela foi pobre, não estudou, se tornou analfabeto. O que ela acontece? Ela vai se tornar um adulto pobre, que provavelmente vai se reproduzir e vai gerar de novo um filho pobre que não vai estudar e que, portanto, não vai participar da educação formal e que depois vai ser pobre, criando um círculo que não é virtuoso, mas ao contrário, é vicioso, que alguns autores já chamavam lá nos anos 50 de círculo vicioso da pobreza. Tá? Ele vai trazer isso de novo, mas trazendo uma pitada de uma variável nova, que é a variável educação. Okay? Uma outra questão que ele traz, que é uma questão importante, é que houve uma valorização exagerada do trade-off entre crescimento e distribuição de renda. Na aula anterior, se vocês se lembrarem, eu comentei com vocês, olha, a teoria do bolo, ela é geograficamente, historicamente determinada por uma situação. Que situação é essa? Uma situação teórica em que você primeiro precisa fazer crescer os países pobres para, a partir daí, aumentar a renda e aí pensar em discutir qualquer outra coisa. Então, o crescimento era por si só o fim. E a distribuição da renda, ela ficava como uma discussão marginal, onde a teoria do bolo emergiu, né? Só lembrar, a teoria do bolo é aquela que diz que primeiro tem que fazer o bolo crescer para depois distribuir, né? A famosa frase do Delfim Neto. Outra coisa que ele traz também é que precisa fazer uma ponte teórica entre classes sociais, englobando poder econômico, político, e características individuais, pessoais, englobando educação e habilidades individuais. Tá? Ele fala, essas duas teorias, elas estão em campos diferentes, mas elas precisam ser integradas para entender especificamente o caso brasileiro, as deficiências e especificidades do caso brasileiro. Então, ele vai dizer o seguinte, olha, vamos pensar na variável produtividade, que é a variável-chave da teoria do desenvolvimento econômico. Né? A produtividade vai fazer o preço dos bens caírem ao longo do tempo e, portanto, aumentar a quantidade de bens e serviços circulando na sociedade. Tá? Então, o que define a produtividade? Primeira coisa, habilidades individuais. Tá? Segunda coisa, riqueza e status sociais inerentes às pessoas ou famílias. Tá?
E terceira coisa, elementos estocásticos, como sorte, recebimento de herança, enfim, encontrar um tesouro, essas coisas que cada vez mais se tornam menos prováveis na sociedade, né? E aí ele vem e diz o seguinte, olha, o que vai ser a educação? A educação, ela vai ser essa habilidade individual que pode ser desenvolvida e que, portanto, pode corroborar para afetar a produtividade. Veja, afetando a produtividade, afeta o crescimento também. Então, ele fala assim, com relação ao Brasil, olhando os dados dos anos 60, o que eu posso dizer? Eu posso dizer com clareza, eu, Fischler, posso dizer que a riqueza e o status social determinaram fortemente o aumento na desigualdade no período. Tá? Por quê? Ele fala assim, porque a educação, naquele momento, ela refletia apenas 1/3 da variação das rendas individuais. Tá? Então, não é a educação que vai explicar isso. E vocês vão ver por que ele está falando da educação já de cara. Tá? Então, ele conclui. Logo, os meus dados, o que eu tratei, o que eu trabalhei estatisticamente aqui, não me permitem dizer que a educação explica o aumento da desigualdade nos anos 60. Okay? Então, essa é a grande conclusão do Fischler. Tá? É a grande conclusão para a gente. Bom, aí o Fischler lança esse texto. Esse texto é um texto bem ali no início dos anos 70. É um texto que está dialogando com o texto brasileiro do Hoffman, que vai estar medindo a desigualdade no período a partir do início de Gini. Tá? E aí começa, então, um grande debate. Né? O debate entre a corrente do governo e o debate entre os críticos ao governo. Quem são os economistas e teóricos que vão fazer parte do governo? Vai ser o Langoni, vai ser o Delfim Neto, vai ser o Mário Henrique Simons, tá? E quem serão os críticos ao governo? Será o Fischler, Tavares, Pedro, Malan, Hoffman, José Serra, Belúzio, José Sérgio Leite Lopes. Alguns desses aí vocês já ouviram falar aí, que mudam bastante ao longo do tempo, né, as suas perspectivas teóricas. Tá? Bom, e aí a gente passa, então, para o segundo momento, que é o debate sobre as interpretações. Veja, se há um debate sobre interpretações, a gente já pode entender que houve uma guerra de narrativa teórica, onde houve uma guerra teórica na teoria econômica para explicar a desigualdade no Brasil, mas houve também uma guerra na narrativa que a ditadura militar tentou impregnar sobre os dados de desigualdade. Tá? Então, antes dos dados serem divulgados, né, antes do censo de 70 ser divulgado, a gente precisa dizer um pouquinho a respeito do Furtado, né, e daquela tese da estagnação, que vocês devem ter ouvido falar com o professor André. Né? O que é essa tese da estagnação do Furtado? É uma perspectiva teórica que ele olha e fala assim, olha, o modelo brasileiro, ele chegou ao seu limite de crescimento exatamente porque ele é muito desigual. Então, o Furtado coloca a desigualdade, a concentração de renda levou o país à estagnação. Tá? Ele está fazendo essa análise ali nos anos 60, no começo dos anos 60. Né? Quem é o grande autor que está por trás dessa perspectiva do Furtado? É o Lewis, né? Que vem trazendo aquela perspectiva da teoria do desenvolvimento econômico, do crescimento com uma oferta ilimitada de mão de obra. Né? Então, ele fala assim, olha, os trabalhadores brasileiros, eles são muitos, em muita quantidade, e eles têm pouco poder de barganha. Portanto, o lucro participa muito do PIB, mas os salários não. Tá? Uma clara divisão ali da renda entre lucros e salários, né? Participação dos lucros e salários na renda. Aí, a gente passa para a segunda parte.
Bom, aí a gente volta no nível 2, que a gente vai falar um pouquinho sobre o texto da Tavares e Serra, de 71 e 73. São 2 textos, na verdade. Eles vão ter uma visão bem Halekiana do modelo de desenvolvimento brasileiro dos anos 60. Né? Então, eles vão ficar com foco no investimento e como essa variável investimento se comporta ao longo do período. E aí eles fazem uma afirmação de que havia um novo padrão de acumulação, tá? E esse novo padrão de acumulação, ele permitiria crescer mesmo que houvesse concentração da renda. É exatamente isso que vai fazer face ao debate Furtado, Tavares e Serra. Porque o Furtado ele vem e fala assim, olha, o limite que a gente podia chegar para ter um crescimento, a gente chegou. Agora, ou a gente distribui renda ou a gente vai estagnar. A Tavares e o Serra dão uma olhada para a dinâmica do investimento, numa perspectiva halekiana, e dizem, não é verdade. Se houver uma maior concentração de renda ainda, será possível aumentar a taxa de crescimento. Portanto, eles inauguram a teoria de um novo padrão de acumulação que vai vir a ser o desenvolvimento a modernização conservadora. Né? Na literatura vai ficar conhecido como a modernização conservadora. Ok. Bom, aí o governo precisou responder. A ditadura militar estava apanhando demais na academia, especialmente na área de economia. Lembrando que Tavares, Serra, eles estão na CEPAL, eles não estão no Brasil. Hoffmann é o único que vai estar aqui no Brasil. Né? Então, o governo lançou uma resposta oficial que veio a partir do livro do Langoni, uma teoria do Langoni. Né? O Langoni vai ter acesso a uma base de dados privilegiada, exatamente porque ele era do governo, e aí ele vai fazer uma análise dizendo o seguinte, os indivíduos, eles têm rendimentos que têm a ver com o seu nível de educação. Tá? E aí ele fala, a concentração de renda é resultado de uma fase de crescimento acelerado. Tá? Aqui ele está fazendo uma referência clara a um autor chamado Kuznets. Tá? E aí ele fala, a teoria do equilíbrio vai resolver isso, porque no longo prazo a desigualdade vai cair. E qual é a justificativa dele? Ele vai falar assim, aqui a gente aumentou muito a demanda por trabalho qualificado, por mão de obra qualificada, aumentando demais a diferença salarial entre o trabalho, o assalariado qualificado contra o assalariado não qualificado. Portanto, houve um aumento na desigualdade. Mas no longo prazo, fiquem tranquilos que isso será superado. Né? O modelo vai superar isso no longo prazo. E aí, eles começam oficialmente a falar da teoria do bolo. É aqui que vai surgir a teoria do bolo. É aqui que o Delfim Neto vai falar, uma das célebres frases dele, né? Ele tem várias frases célebres nesse período aí dos anos 60 e 70. Ele vai dizer o seguinte, olha, nós não podemos dividir um bolo muito pequeno. A gente precisa fazer o bolo crescer. Depois que o bolo crescer, a gente divide ele. Né? E aí, começa-se então a questionar essa teoria. Vários autores, internamente ao Brasil, externamente, começam a questionar essa teoria. E aí, eles vêm dizendo o seguinte, a riqueza antecede a educação e a propriedade. Portanto, tem alguma coisa que antecede o crescimento do bolo. Tem um fermento aí que precisa ser estudado com mais clareza. Né? Esse fermento de uma sociedade extremamente desigual, calcada na escravidão. Né? E aí ele fala, esse modelo de consumo que a Tavares e o Serra chamaram de novo padrão de acumulação, ele vai privilegiar minorias. O que vai acontecer, pessoal? O crescimento vai ocorrer a partir da oferta de crédito para a classe média alta ou classe média, excluindo o restante da população do acesso a bens e serviços, especialmente a bens duráveis, que é exatamente esse momento que nós estamos falando. Nós ainda não estamos falando dos bens de capital. Tá?
Aí, em 1975, vem o Belouz e faz um estudo magistral analisando a distribuição funcional e pessoal da renda. Ele percebia que tinha lacunas teóricas ali, um só olhava a distribuição funcional, o outro só pessoal. E aí ele começa e dizendo assim, ó, as duas teorias elas são coerentes e são importantes, né? Mas as duas teorias elas são limitadas para explicar o caso brasileiro. E é exatamente aí que o Fischlow entra. Ele fala, ó, o Fischlow tem razão. As duas teorias não explicam a situação brasileira, porque precisa fazer uma ponte entre elas, tá? Então, vem isso. Aí, em 75, a Tavares escreve um outro texto que volta naqueles dois originais, mas que aprofunda ainda mais. Daí ela diz o seguinte, é uma perspectiva bem kalekiana, né? Do padrão de acumulação brasileiro, e ele diz o seguinte, olha, é um modelo de crescimento baseado na demanda. Isso aqui é muito importante vocês anotarem, porque é o mesmo ingrediente que vai aparecer lá no modelo Lula, que a gente vai ver na última aula teórica, tá? O que é esse modelo baseado na demanda? Ele engloba progresso técnico e fatores financeiros. Exatamente, o progresso técnico e a reforma financeira de 67 que vai permitir autonomia variável investimento. E quando a variável investimento começa a ter autonomia, você tem um novo padrão de crescimento. Porque até então, a taxa de crescimento, ou seja, a variável investimento, ela era exógena à economia brasileira. Agora, nesse modelo da ditadura militar, um modelo de modernização conservadora, um modelo extremamente desigual, calcado na exploração do trabalhador, na desigualdade, no sangue de todos aqueles que lutaram contra a ditadura militar, esse modelo ele passa a ser endógeno. Portanto, olhando para dentro, a demanda interna e o investimento interno é que vão dinamizar essa economia. Em 75 também, o Singer ele vai trazer não é o Paul, tá? O pai, o Paul Singer. Ele vai trazer a piora na distribuição de renda, considerando os três setores da economia, primário, secundário e terciário. Né? O primário seria a agricultura, o secundário seria serviços, comércio, né? Comércio e indústria, e o terciário seria serviços. Tá? Ele vem e diz o seguinte, houveram alterações nas relações sociais de produção que afetaram a propriedade. E isso gerou desigualdade, tá? Ele critica fortemente, faz uma crítica bastante contundente à explicação oficial, dizendo que ela era falaciosa, tá? Porque ele diz o seguinte, olha, na realidade, escolaridade e remuneração são muito próximas no período de 60 e 70, né? Então, não é isso que explica. Tá? O que explica, de fato, é uma mudança nas relações sociais de produção, gerando alteração na estrutura de propriedade. E, por fim, ele vem dizendo o seguinte, que há uma regressividade na estrutura tributária que isenta pouco lucro fazendo contenção salarial. Lembra da política do arroxo salarial? O arroxo salarial é uma política que vai aumentar a parcela do lucro na renda, vai aumentar a margem de lucro neste país. É essa margem de lucro maior que depois vai criar preços mais altos lá na frente, nos anos 2000, 2010, 2020 e assim sucessivamente. Tá? Edmar Baixa, depois vai trabalhar lá com o Fernando Henrique, que também está participando desse debate aí dos anos 60, né? Sobre as interpretações do Brasil dos anos 60. Ele vai dizer assim, é preciso olhar para uma hierarquia nas empresas, dentro do interior das empresas, em que você deve olhar a matriz salarial, classes dirigentes versus classes trabalhadoras. Mas ele diz, isso não explica também a desigualdade, porque na realidade a qualificação ela só define quem será ou não aceito para determinada função dentro da fábrica. Né? Quem é que vai poder ser gerente, quem não vai poder. Né? Ela não define salário, a qualificação não define salário. Quem define salário é a política de preços do salário, portanto, é a dinâmica do mercado de trabalho impulsionada pelo próprio movimento que o governo faz nesse mercado de trabalho. Né? Então, é importante trabalhar essa questão.
Aí o Hoffman vem num texto de 75 também, criticando Langoni e sua metodologia, e ele diz uma coisa que é assustadora. É assustadora. Ele fala o seguinte, olha, 80%, pessoal, 80% da população brasileira não participou do milagre econômico 68, 73. Tá? Ele demonstra, estatisticamente, matematicamente, que 50% da população não foi atingida pelos benefícios do crescimento econômico desse período e que 30% tiveram benefícios apenas marginais. Tá? Apenas marginais. O restante, os 20%, é que de fato se apropriaram desse crescimento. Tá? Muito interessante isso também. E o Fischlow volta de novo num texto em 1975, confirmando isso, que a educação não explica a distribuição de renda no Brasil nos anos 60. Né? Ele volta com essa fala, ele volta com essa análise, ele reproduz novamente novos dados, roda novamente os dados e chega com essas soluções aí. Aí o texto continua. Malan e Wells volta com a perspectiva marginalista, criticando Langoni. Diz assim, olha, mesmo se eu fosse analisar pela perspectiva individual, dos indivíduos, da teoria individualista microeconômica, ainda assim há erro na teoria do Langoni, ainda assim há falha. Tá? Mas quem de fato, e quem diria, desmontou o argumento da concentração de renda foi o Serra. Né? Ele vem dizendo o seguinte, olha, a concentração de renda, ela não gera crescimento do PIB. Né? O que ela faz é aumentar a taxa de poupança. Agora, se essa taxa de poupança vai ser convertida ou não em investimento, não depende da concentração de renda, e sim da dinâmica da economia. Quanto menos demanda você tem, menor a dinâmica da economia. Portanto, quanto mais concentrada a renda, menor a capacidade dessa dinâmica ser endógena para toda a população. Ela vai ser endógena, mas apenas para os 20% bem-aventurados. Né? Aí ele tem ainda o texto do Tolipan Tinelli, que também é um texto famoso. Todos esses textos de 75 estão em um único livro, tá? Que é esse livro... Não, tá aqui. É um outro livro aí, depois eu mostro para vocês, tá? Tolipan e Tinelli, eles vão dizer que economia e política não se separam, são a face a face dupla de uma mesma moeda, tá? E que desenvolvimento econômico e distribuição de renda só pode ser explicado a partir da fusão política com economia. Por isso que a distribuição de renda, ela é um objeto da economia política. Ela é um objeto da economia política. Não tem como discutir distribuição de renda se não for pela ótica economia e política. E aí, por fim, nós vamos entrar, então, nos últimos momentos da aula, onde eu vou falar um pouco da distribuição de renda no Brasil. O fonte desse texto é o Serra, né? Então, ele vai pegar ali os dados do Fischlow, os dados do Hoffman e do Art e os dados do Ministério da Fazenda. Os dados do Ministério da Fazenda vai ser aquilo que a gente vai chamar de informação oficial, tá? Então, vocês conseguem perceber que os 40% mais pobres para o Ministério da Fazenda, eles têm maior participação na renda do que os outros dois cálculos, tanto em 60 quanto em 70. Tá? Sendo que em 70 é bastante significativa a diferença, especialmente em relação a Fischlow. Tá? E os 5% mais ricos, não apresenta-se, esses dados não são apresentados pelo Ministério da Fazenda, ou seja, pela perspectiva oficial, apenas para Fischlow e Hoffman. Então, para vocês entenderem aí o nível da, vamos dizer assim, sacanagem teórica que a gente viveu nesse período.
Esse era o gráfico, pessoal, que eu queria ter mostrado para vocês na aula passada. Quer dizer, eu acho que eu até mostrei, né? Mas que eu fiquei procurando e mal sabia eu que ele estava na aula que eu já tinha preparado. Eu podia ter aberto ele aqui. Mas, enfim, aquelas coisas de distração, né? Então, aqui, ó, a gente vai olhar a participação do 1% mais rico, ela vai cair no seu pior nível em 64, tá? 63, 64, ok? E é exatamente isso que vai justificar politicamente a intervenção. Tá? De novo, aqui, ó, a gente vai olhar 2013, 2014, vocês vão perceber também a menor participação dos mais ricos na renda. De novo, aqui a gente vai vivenciar aquilo que ficou conhecido como impeachment da presidente Dilma. Agora, de 2015 para frente, é isso que a gente está vendo aí. Uma crise política que não tem fim, uma crise econômica que não tem fim, até que se elege, enfim, quem está aí, tá bom? Esses dados são do Pedro Souza, tá? Tá no livro dele. Aqui também eu trago algumas informações sobre o crescimento do PIB per capita, né? Então, aqui, de 46 a 63, nós vamos ter uma taxa de crescimento de 7,2% no PIB per capita, né? Com um crescimento médio aí de 4,9%, tá? No período inteiro, tá? Nesse período inteiro aí, considerando antes de 46. Aí, 64 é a ruptura institucional, então aqui vai vir fazer uma ruptura institucional. Na sequência, você vai ter uma taxa de crescimento do PIB per capita de 6,29%, entre 64 e 84, até o início o fim da ditadura e início da República Nova. O que daria uma taxa de crescimento média aí de 3,64%. Né? Então, este período aqui, que é o período democrático, ele vai apresentar uma taxa de crescimento melhor do que o período da ditadura. Qual que é a questão? A questão é que a ditadura deu a sensação de um progresso muito grande por conta da industrialização. A industrialização, a migração das pessoas do campo para a cidade, tudo isso deu uma sensação de mudança na vida das pessoas que ficou no imaginário, né? Que o avô fala para o pai, que fala para o neto, não, era bom mesmo, era na ditadura militar. E aí a gente vê esses meninos aí de hoje, de 16 anos, comentando, dizendo, não, bom mesmo era na ditadura militar. Ele nem sabe o que ele está falando, né? Mas essa sensação, ela não se reflete na prática, porque olhando os dados, a gente vê que no período de democracia foi muito mais favorável para o crescimento da renda média do que no período de ditadura. Né? Aqui mostrando também a evolução do salário mínimo, é uma base de dados do IPEA e do Banco Central, né? Olhando de 53 até 2007, né? E aí vocês vão perceber, ó, que o menor salário mínimo, ele vai estar aqui, ó, no período de 63 e 64. Né? Ele vai... Enfim, aqui a gente tem que levar em consideração também, né, a questão da taxa de câmbio e da inflação. Né? A inflação, ela vai ser uma variável relevante também. Né? Bom, é isso. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Eu usei basicamente esses dois textos, tá? Esse texto da Maria de Mello Malta, ele é um resumo bem legal do livro de 1975, do Tonelli, tá? Que eu vou mostrar para vocês na aula presencial, tá bom? Aguardo vocês na aula presencial. Agradeço pela participação e peço desculpa aí pelos... Enfim,